Oi. Só dá um oi pra mim na hora que você for começar. Tá. Boa noite a todos. Ainda não vamos começar, ainda tem uns minutinhos, mas já vamos nos preparando físico, psicológico, emocionalmente, aproveitar esse momento nosso, né? Cada um de vocês que saíram dos seus lares, da agitação do dia a dia e vieram aqui em busca do alimento para a alma, essa casa abençoada que tanto nos acolhe, que nos auxilia nos momentos mais difíceis, né? Então hoje a gente vai tentar aproveitar o máximo possível esses momentos juntos, trocar ideias, compartilhar conhecimentos, histórias, sentimentos, emoções, colocar para fora também o que estiver atrapalhando. Cada um também pode mentalizar suas dificuldades, que o corpo dos espíritos que prepararam o ambiente aqui hoje estão preparados para auxiliar cada um na sua particularidade, cada um na sua dificuldade, cada um nas suas dores, cada um no seu peso que estiver carregando. Então hoje a gente vai, em nome de Jesus, nosso timoneiro, estamos no barco do Mestre, nunca estamos sozinhos. Se a gente cair do barco, ele vai puxar a gente de volta. Vamos ter essa confiança no nosso Mestre Jesus. E se alguém estiver precisando muito, agora é a hora de pedir mentalmente, que a espiritualidade vai ajudar. Você pode começar, pai? Falta. Bom. Beleza, Marco? Então vamos nos conectando com as energias da casa, sentindo esse amor penetrar em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração, agradecendo infinitamente a espiritualidade. A gente não enxerga eles, mas sentimos algo de especial nessa casa, né? Quando aqui entramos, tanto nos acolhe com tanto amor, com todas as nossas dificuldades. Essa casa sempre acolhe a cada um de nós, sempre vai estar de portas abertas para todos. E essa espiritualidade vai cuidando do nosso corpo, da nossa mente, expandindo os nossos sentidos, abrindo os nossos corações, quebrando qualquer amarra que esteja impedindo a gente de poder aprender. Todos aqui estamos para aprender, para nos renovar. O conhecimento serve para renovar nossas atitudes. Então é isso que a gente busca todas as quartas-feiras, né? Aprender para renovar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Mesmo que a gente caia, vamos cair, mas vamos levantar. A espiritualidade está sempre dando esse apoio para a gente. Quem veio aqui busca, tem esse apoio extra, porque veio aqui, se esforçou, se dedicou, veio de coração aberto. Então a gente tem ainda um plus, uma ajuda extra para dar essa força para a gente. Agradecidos à nossa querida irmã Sidufo, que tanto cuida desta casa com tanto amor, não deixando que nada de negativo, de ruim entre nesse lar. E pedimos que toda essa espiritualidade possa também estender essa proteção até os nossos lares, a extensão da nossa casa, onde passamos a nossa rotina, o nosso dia a dia, onde que é um lugar onde tem que estar bem para estarmos bem. Possamos mentalizar o nosso lar, recebendo a luz do Mestre Jesus.
Acreditamos muito, Mestre, no seu amor, na sua proteção, no seu amparo. E no nosso lar só luz, imaginando uma bolha de proteção e de amor. E sentindo-nos confiantes com essa proteção em nosso lar, nos dedicamos inteiramente aqui a este momento, onde queremos, Mestre, trilhar os seus passos, seguir o caminho que o Senhor deixou, sermos pessoas melhores, ajudar, ser ajudado. Agradecidos, então, por todo este amparo, nós vamos pedindo licença ao Senhor para que possamos estudar a sua palavra, estudar os seus ensinamentos, que um dia chegaremos lá no caminho onde o Senhor nos leva no seu barco. Vamos então todos juntos fazer a oração do Mestre Jesus, agradecimento a Ele, para dar início às nossas aulas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito boa noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tem gente que eu nunca vi aqui, porque eu não venho de quarta, né? A gente vem de segunda, mas quando a gente se propõe a dar aula, a gente vem. Muitos eu conheço, mas alguns não. Meu nome é Adonai, sou filho do Mestre Jesus, meu pai é Deus, e não é do Aldo, não. E vocês também são. O Mestre Jesus, ele nos abraça. Eu gostei muito de uma referência que eu vi, que a gente está no barco dele, e por mais que a gente caia, esteja querendo se afogar, o Pai, a gente estuda muito o Mestre Jesus, né? Vocês acham que eles iam abandonar a gente para trás? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Então, sintam-se assim quando as dificuldades baterem. Sinta o Mestre Jesus pegando na sua mão e te trazendo de volta para o barco dele, tá? Nunca esqueçam disso. Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos desamparados. Seu pai te abandona? Meu pai nunca me abandona também. Nunca. Se ele não te abandona, Né? É o nosso pai maior, né? Mas isso é off-topic, tá? Agora vamos para o nosso tema de hoje, que eu adorei, que caiu para mim. A religião natural. Eu sempre tive um sentimento estranho com essa palavra religião. Eu nunca gostei. Para não falar que eu odeio, mas não pode falar essas coisas. Eu não gosto dessa palavra. Nunca gostei dentro de mim e não sabia o porquê. Aí depois eu fui crescendo, né, e vendo o que os homens fazem com a palavra religião, né? Guerra, discórdia, separação, briga, só coisa ruim. Mas, meu Deus, mas religião? O que é religião? O que era para ser religião? Religar a Deus, certo? Mas não é isso que nós homens usamos, essa palavra. Então eu nunca gostei. E aí caiu esse tema para mim, eu falei, nossa, que legal, vou ser polêmico lá, meu pai vai me tirar da escala. Mas não, mas a gente faz o estudo aqui dessa palavra, eu faço sempre aqui de quarta-feira, em cima do Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que são a nossa base, tá? Para vocês, qual é a melhor religião? Espírita?
Jesus, né? Eu acho que é o seu comportamento no dia a dia. Nossa senhora, ela já quebrou minha aula. Muito bem, tirou nota 10 na pergunta, hein? Ó, a gente vai conversar aqui, vai ter algumas... É legal quem quiser participar, tá? Fica à vontade, viu, gente? Não é um monólogo. Então, a verdadeira religião é aquela que transforma o coração. Quantas pessoas a gente já viu aí no mundo? Evangélico, católico, ateu, fazendo um bem lindo e maravilhoso. Ainda mais que a internet a gente consegue, né, visualizar. Não é verdade, gente? Então vocês acham que falar que é de uma religião, isso é uma base para saber se a pessoa é boa? Não. De jeito nenhum, né, gente? Então, a primeira ideia é essa. A religião não forma o caráter e o conceito de uma pessoa. Ah, eu sou espírita, então ele é um santo. De jeito nenhum. O que faz uma pessoa ser realmente religiosa? Ir ao centro espírita? Orar? Conhecer o evangelho? Saber todas as... Fazer caridade? Reflitam. Aí vem a resposta do livro. Tudo isso é importante. Mas será que basta? Será que Deus mede a nossa fé pela quantidade de reuniões espíritas que frequentamos? Ou pela forma como a gente trata as pessoas? Porque tratar a pessoa bem, a gente pode estar forçando, a gente pode estar fingindo. A gente consegue fingir tratar alguém bem, né? Se você está no seu trabalho, às vezes você é obrigado a tratar alguém bem, não é verdade? Dentro da igreja aqui, somos levados a tratar os outros bem, a ser bonitinhos, né? Não é verdade? Aqui todo mundo é santo, né? Beleza. Mas a religião natural não significa viver sem religião. Também não vamos dizer que a religião, como nós entendemos hoje, tudo que a gente falou, vir ao centro, orar, fazer... Não é muito importante, certo? Significa que a religião deixa de ser apenas uma prática externa e passa a fazer parte da vida. Aí que entra a dificuldade. Aí que a gente estuda para pôr isso em prática, não é verdade? A gente não vem aqui para aprender todos os versículos da Bíblia. Não é essa a ideia. A aprender todas as histórias que a gente conta. Qual que é a ideia fundamental da gente vir aqui estudar? Né? Modificar alguma coisa em nós, né? Tudo, nossa, calma, você está parecendo eu. Me identifico, tá, com você. Mas vamos com calma, viu? Não é bom ser assim, que eu falo por experiência própria. Sermos um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, né? A gente vai conseguir mudar aquilo que a gente consegue ver em nós e que não nos agrada mais. A gente não tem a visão completa ainda da gente. Graças a Deus. Né? Mas aí a gente, quando se propõe a vir ao estudo, a gente começa a descobrir, aos poucos, com o estudo, com a vontade própria nossa, com as situações da vida que nos levam a chegar no ponto de descobrir que aquilo a gente não quer mais, que basta, que aquilo cansou, né? Então cada um de vocês, nesse momento, faça a reflexão do que gostaria de mudar nessa vida, né? Porque nós não vamos mudar tudo. Pode ser tudo. Não pode ser tudo, tá?
A turma do tudo, depois nós vamos conversar à parte. Inclusive eu. Mas não podemos tudo, senão nós fica doido, gente. Mas aquilo que mais estiver nos incomodando, falar, não, isso aqui, essa vida eu vou conseguir. Então a gente tem que ter esse propósito na vida. Muitas vezes, cada um é cada um, certo? Mas eu gosto de falar sempre do meu coração, porque muitas vezes toca o coração de alguém. Muitas vezes a gente sente a nossa vida vazia, sem sentido. E aí, por quê? Se a gente tem tudo, nós temos saúde, estamos aqui, temos família, não passamos fome, a gente tem tudo. Temos uma casa dessa aqui, ó, que nos acolhe. E por que será que a gente ainda mesmo assim sente a tristeza, vazio existencial? Porque falta alguma coisa. Porque a alma está clamando para você, se mexe, filho. Vamos fazer alguma mudança nessa vida? Ou, como o pai sempre fala, se quer voltar para o plano espiritual e não mudou nadinha, imagina a tristeza que deve ser, a frustração de, pô, você não tentou mudar nada, você só deixou a vida rolar, deixou as coisas físicas te absorver e não pensou em nada da alma e não mudou nada. Pensou que tristeza? Mas não é o nosso caso, porque nós estamos aqui. Já é o primeiro passo. Mesmo que seja difícil. A pessoa continua frequentando o centro, estudando e orando mais. Principalmente, o que a gente tem que buscar aprender na vida? Aprender a perdoar. Coisas difíceis que vai pedir pra gente. Controlar a irritação. Putz. Evitar julgar. Eu não posso ficar falando muito que minha mãe está presente aqui, ela me conhece mais que todo mundo, então. E na última aula ela falou um monte. Né, Elaine? Estava, né? Que ela ficou falando um monte. Ah, bom! Ela não tinha falado qual filho que era. É. Tornar-se humilde, ó que facilidade. Praticar o amor. A verdadeira religião aparece quando ninguém está olhando. Jesus ensinou. Aí eu trouxe aqui uma coisa que eu achei muito legal. Vamos ver se alguém vai acertar. Quem Jesus mais criticava? Quem Jesus mais criticava? Que eram os hipócritas. Hipócritas. É isso aí. Essa é a resposta. Não eram os pecadores. Não eram os pecadores que Jesus mais criticava. Eram os conhecedores. Eram aqueles que aparentavam santidade, mas não viviam o amor. Jesus falou, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, né, na lista que você falou das coisas, eu acho que assim, dessa lista toda, se você conseguir o amor, Verdade. pronto. Você vai continuar tendo as outras falhas, mas você consegue amar. Então isso é fundamental, né? Amar os colegas, amar aquele que está precisando. Você sabe de alguém que está com dor, sofrimento, um colega, você envia suas energias de amor, você ajuda. Não, isso aí. Não cobre o resto dos pecados. Você chega lá e fala para Jesus, ajuda, por favor. Até porque no momento que você fizer isso, no momento que você conseguir fazer isso, que é esquecer a sua dor, porque a sua dor não vai sumir quando vocês fizerem isso. Mas o momento que você esquecer a sua dor por 1 minuto e pensar na dor do próximo, aí é o caminho. Aí você começa a se curar. É interessante. A gente acha, muitas vezes, que a gente tem que se curar para ajudar primeiro os outros. Mas não. Vai ajudar os outros que você vai se curar. É o contrário. Porque a gente, ao fazer esse ato, a gente está libertando do egoísmo.
tão grande em nós, de pensarmos só em nós, né? E para elucidar essa parte em que eu falei de que Jesus, né, criticava, eu escalei o papai para contar isso aqui. Ele é muito melhor que eu em contar a história, né, pai? A história que ele, na elucidação, pede para falar da história do bom samaritano, que elucida isso. Mas todo mundo conhece, né, da Samaritana. Passagem. Você quer que eu conte? Resumidamente. Poxa, você pode falar. A parábola samaritana é que um senhor, né, foi assaltado e foi espancado, né, foi roubado, levaram até o celular dele. Já tinha celular naquela época? Ó, fica de pé para contar. Não, o pessoal não enxergando. Terê. Aí ficou lá, né, à mercê da sorte, todo ferido, sangrando, né, apanhou bastante. Aí passou um sacerdote, fingiu que não viu. Problema. Aí passou um levita, que é outro religioso. Também fingiu que não viu. Aí ia passando um samaritano. O que era o samaritano? Os samaritanos, eles são religiosos, mas eles não cumprem lá o sacramento dos outros, tinha que ir para, né, Jerusalém, fazer pelo menos uma vez na vida, né? Então ele era desgarrados. Mas eles eram religiosos, só que eles, como por não cumprir os rituais dos outros, eles eram, né? Vamos supor, se todo mundo era palmeirense, o samaritano era corintiano. Ou vice-versa. Desce o mar. Aí o samaritano passou, né? Se condoeu com a situação do outro, ferido, tratou dele, né? Fez o primeiro socorro, né? Passou o que ele tinha ali como socorro, né? Passou vinho, passou óleo, foi cuidando dele. Fez o primeiro socorro, pôs o senhor ferido em cima do cavalo. Aí chegando na primeira hospedaria, foi lá, pediu para o responsável pela hospedaria cuidar do rapaz machucado, deixou uma quantia de dinheiro, ele falou, ó, cuida dele para mim, que eu estou em viagem. Aí eu vou deixar essa quantia de dinheiro, se não for suficiente, quando eu voltar, eu cubro a despesa, né? Mas você cuida dele para mim. Aí seguiu viagem, né? E foi embora. Então, olha o exemplo do que a lição quer nos ensinar. Religiosos que eram para ser o espelho do mestre, que era para ser o exemplo de Deus, de paz, de amor, de caridade, passavam e fingiam não vir. E aquele, né, que ninguém esperava nada. Porque os samaritanos não eram bem vistos. Isso, eles não eram bem vistos na época. É como os espíritas hoje, né? Então, tipo assim, eles não eram bem vistos. Mas o que a lição quer mostrar para a gente? Jesus valorizava o coração das pessoas. Esse é só um dos exemplos, mas Maria de Magdala, ele jamais julgou os pecados que a pessoa cometeu, nada disso. Ele viu o coração das pessoas, de todos os discípulos que ele chamou. Tinha algum santo entre os discípulos? Não tinha. Mas ele viu o coração. E assim ele vê o nosso. Mesmo que os homens possam, muitas das vezes, né, julgar a gente, que a gente não deve ligar para isso. Porque Jesus vê o nosso coração, sente o nosso esforço, nossas intenções, mesmo que a gente não consiga pôr tudo que a gente quer em prática ainda, mas ele, o mestre, ele entende a gente, ele vê o nosso coração real. Tá bom? Aí, eu fui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também confirma essa ideia para a gente poder estudar. Esse texto aqui eu achei maravilhoso.
Eu só extraí uma parte, porque ele é longo, do sede perfeitos. O homem de bem. Aí aqui, gente, esse trecho eu vou ler e vocês vão tentando, vai mentalizando isso que está falando aqui, que eu achei bem forte. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se não desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que desejaras que lhe fizessem. Então, só para vocês pegar a linha de raciocínio desse texto, ele vai elucidando o que nós, cada um de nós, temos que ser ou fazer para sermos pessoas de bem, tá? Obviamente que ao chegar ao final, vamos entender que estamos longe de tudo o que vai estar aqui, mas na nossa vida, no nosso dia a dia, se a gente conseguir aos poucos colocando isso aqui, a gente vai estar no caminho correto. Então, sempre que falar, coloquem-se para você, tá? Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece. E se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então aí vocês vão pensando se vocês estão tendo isso daí, tá? Que vai falando. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Difícil, né? Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica seus interesses à justiça. E aí, como está o termômetro até agora, do homem de bem dentro de cada um? Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer desditoso aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios interesses. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Respeita nos outros as suas convicções sinceras e não lança anátemas aos que como ele não pensam. Então, de toda religião, de todo credo, né? Será que a gente está nesse caminho? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que, perdoado, lhe será também perdoado as suas faltas.
É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessitará de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em robuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar aquele mal. Interessante, né? Às vezes, pela sua posição social, você pode precisar, né? No trabalho, mas só que sempre tem um jeito de atenuar, né? Será que a gente faz isso? Essas indagações é para cada um de nós estar fazendo. Não para nos martirizar, não para nos impulsionar para falar, não, eu preciso melhorar isso, eu quero melhorar isso. Continuando as qualidades fáceis do homem de bem, né? Estuda suas próprias imperfeições. Essa aqui é muito boa, hein? Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, à expensas dos outros. Aproveita todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. A gente largar, né, a nossa vaidade. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que puder lhe dar é o de aplicá-lo às suas satisfações de seus gozos pessoais. Pois bem, o homem de bem é reconhecido pelas suas atitudes, né? Então, tudo isso que ele trouxe, e ele fala que não é só isso, né? Mas ele trouxe para a gente refletir. Se a gente quer trilhar o caminho do bem, eis o caminho. Eis as qualidades que devemos cultivar dentro de nós. Mesmo que vá contra as nossas coisas mais profundas, assim, que a gente, né, que seja difícil, né? A gente fala, nossa, isso aqui é tão difícil, mas começa um pouquinho, aos poucos, levanta, vai, e esse é o caminho. Aí eu fui no Livro dos Espíritos, pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Fácil, né? Quem que é? Aí, ó, minha aluna favorita aqui hoje, nota 10 de novo. Hein? Não é mais essa, né? Jesus. Se Jesus é nosso modelo, religião verdadeira é esforçar-se para agir como ele. Jesus era espírita? Era católico? Era evangélico? Não era. Qual que era a religião dele? A religião dele era do amor. Isso daí que para mim eu sempre tive dentro de mim, sabe? Nossa religião tem que ser fazer o bem. Tem que ser amar. Que nem a mãe falou, se tiver o amor, acabou. O resto a gente... Então é para isso que a gente tem que se esforçar. Aí eu trouxe algumas reflexões, perguntas, e aí quem quiser responder está livre de participar, para a gente estimular isso daí. Homem de bem, né? Primeira, sou a mesma pessoa dentro do centro espírita e dentro da minha casa? Reflitam.
Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Não precisa coçar a cabeça. Interessante essa história do amor, porque semana passada não tem muito a ver com o assunto geral. Aham. Tem, não tem, né? Mas a gente cuidando lá do nosso bichinho, nosso cachorrinho tá doente, e um pouquinho por dia, fazendo o andamento lá com ele, ele não comia. E um belo dia ele chegou e começou a comer, né? Foi de parto na semana passada, à noite. Na hora do almoço, na verdade. Eu sei que o Robson, o meu esposo, virou pra mim e falou assim: tá vendo, amor? Todo dia, né? De manhã, na hora do almoço, à noite, batia comida, dava na boca dele. Tá vendo, amor? Todo dia você faz isso. Mas com muito amor e muita paciência, muita coisa se resolve. Agora ele já até engordou, tudo isso não estou falando do cachorrinho, claro, né? Mas imagina isso entre nós, né? Se envolvesse mais amor, mais paciência, quantas coisas não poderiam ser melhor resolvidas. Ai, que legal, isso mesmo. Não vou dizer que a gente é a mesma coisa sempre, tanto aqui quanto lá, nem no trabalho, mas a gente, eu acredito que nós estamos aqui, pelo menos, estamos tentando. Ainda tentando. Não somos, né? Mas a gente tenta. Posso pedir a história? Opa! Lembra a história? Eu contei outro dia lá fora, quem assistiu a minha pregação vai se lembrar. Tinha um senhor que ele era tão amoroso, né? Tinha tanto amor no coração, que qualquer lugar servia, sabe? Ele sempre fazia o bem, estava sempre, né? Vivenciava o amor realmente. Então ele, né? Qualquer lugar servia. Aí ele desencarnou. Aí chegou na porta do céu, estava tudo bagunçado, né? A triagem lá estava meio complicada. Ele viu que estava meio bagunçado, aí ele viu um caminho, uma estradinha, ele pegou a estradinha e foi parar lá no inferno. Qualquer lugar servia, claro. Está meio bagunçado. Aí passou um tempo, né? O diabo foi lá na porta do céu. Falou: São Pedro, chamou São Pedro. Você me deu um golpe baixo. São Pedro vendido na história, não sabe o que ia acontecer. Você me deu um golpe baixo. Isso não se faz. Mas o que eu fiz que eu não estou sabendo? Você mandou um homem lá no inferno, que ele chegou lá, começou a abraçar todo mundo, está conversando, né? Começou a dar atenção para todo mundo. Aquilo lá já não é mais inferno, né? Já melhorou muito. Aí São Pedro falou para ele: não, alguma coisa aconteceu aqui na triagem que ele está errado, ele é meu. Ele é daqui, né? Ele é do céu, né? Aí o diabo foi lá, pegou ele, o homem lá do inferno, e levou para o céu. Né? Qual a moral da história? Não sei se não importe onde você esteja. O importante é você estar bem dentro de você mesmo. Sim, tenha tanto amor no seu coração que, se por acaso um dia você for parar no inferno, o diabo vai levar você para o céu. Porque aquele que tem amor, de qualquer lugar serve. Né? Sim. Né? Indiferente da situação, você vai fazer o seu melhor ali. Se um dia a gente for por um brau, eu vou dar o meu melhor ali. Né? Se for para os rumos divinos, também vou fazer a mesma coisa. Então, não é o local. Né? É aquilo que a gente leva dentro de nós. Né? Certo. Dessa pergunta, mais alguém quer fazer algum comentário? Vamos para a próxima. Né? Então, beleza. Então, conseguimos refletir sobre isso aí. Vamos para a próxima. Trato minha família tão bem quanto trato os companheiros do centro? Visualize como que a gente trata aqui um ao outro. E como a gente é em casa. É um esforço, tá, gente? Muitas das vezes, para cada um,
Pode até doer pensar essas coisas, mas esse é o trabalho para a gente evoluir, tá? A reflexão, pensar sobre as situações que o livro nos propôs é o que vai fazer a gente crescer. O problema é que os pais, uma família que a gente olha, não dá pena com ninguém. Os parentes também, pelo amor de Deus. Olha, você tem que usar 10 vezes do que você não acha importante. Mas o que será que falta para a gente tratar? Porque aqui a gente também, você concorda comigo que a gente não se conhece tão bem assim? Falta convivência, Vivência. Fala aí. Você precisa levar pra casa. São algumas exceções, né? Que eu tenho que levar aquele. Eu acho que aqui no centro, se eu dividir os filhos, geralmente. esse alguém vai estar nessa frequência de perdão, de aceitação, de entender o que eu falei, ou de não, e a gente acaba se acertando. Mas se indispõe em casa, talvez não seja a mesma opinião, que seja sempre certo, ou ela sempre certa, ou sempre errada, ou a pessoa, né? É que aqui a gente se conhece, mas não conhece todos os defeitos de cada Em casa, com a convivência, a gente aprende um com o outro os defeitos de um e do outro. Aqui a gente não comeu um quilo de sal limpo, né? Isso. A gente não comeu limão sal limpo. Será que é problema de casa? Não é porque o centro não é problema nenhum, é a salvação. Uhum. Isso aí. Agora, o problema de casa não primeiro, é a reencarnação ali. A gente já veio com propósito, primeiro Isso. propósito. Boa. Né? Segundo, que ninguém veio para ajudar, só veio, como uma vez na grande família falou aqui, não é. Nós não somos uma democracia, nós somos uma família. Primeiro é família. Segundo, porque você está ali junto, ou família que cresceu, ou família de escolha, casamento, né? É tanta intimidade que você acha que você pode falar o que quiser, desrespeitar a qualquer ponto. Ao contrário, ir no trabalho, ir no centro, ir na escola, não. Eu tenho que ter educação e sei lá o quê, porque eu não vou amanhã comer meu colega de novo e não vou suportar meu trabalho. Chegou num ponto que eu queria. Isso eu acho que é coletivo. Não é verdade, gente? O trabalho eu posso mudar. Por que a gente pensa assim? Por que a gente não faz o contrário? Então, mas aqui a gente tem bastante gente na mesma sintonia. Chega lá, eu estou nessa sintonia de. A gente até pensa, aí você falou uma hora certa. Aí eu entendo. Eu mudo. Sabe o que aconteceu com a minha mãe há 40 anos atrás, quando ela começou a ser socorrista? E nós éramos pequenos. Meu pai chegou em casa, fez uma reunião de família. Olha, sua mãe agora está na escola do Grupo Socorrista de Ricardo. Agora vocês vão ter que ter paciência com ela e vão ter que se comportar. Meu pai, a minha mãe pediu para o meu pai falar comigo e com a minha irmã, que eram duas santas que não abria a boca, que estava no pré-primário, que era para a gente se comportar. As duas coitadas apanhavam, ficavam quietas, ou apanhava antes de saber porque sabia, ou apanhava porque não sabia. Porque ela estava fazendo a escola. Que escola era essa? Ou seja, ela tinha que aprender um comportamento. Isso eu queria ter falado na terceira pergunta lá na frente. Ela que tinha que ter aprendido, tinha que ter ensinado. Ela estava com um problema que ela não aprendeu, estou eu aqui hoje. Tentando aprender. Hoje eu até teve essa conversa em casa, né, do meu comportamento, e aí veio ela, eu falei, eu apresentei, eu falei, nossa, mas por que eu tenho que sentir isso? Eu quase liguei para a Toninha, para o seu Aldo, para a Gislaine, para o Gilcinho. Ai, meu Deus do céu,
Aí ela veio, mas a sua tia. Aí depois que ela tomou, eu fui lá na cama, mãe, que é a lição do socorrista, lá de 40 anos. Mãe, por que a senhora não consegue ver o problema da sua filha? A senhora não consegue enxergar a sua filha? Por quê? Ou seja, todas as lições lá do socorrista ficaram lá, os trevos ficaram lá. Então não adianta. E não aprendeu. Então, eu estou há 40 anos no Espiritismo, então eu mudo muitas vezes, continuo, saio e volto e levo a lição, e aí fui eu. Qual a lição de hoje? Mudo, faço a pergunta, deixo ela responder, respiro, paciência, não absorvo, vou trabalhar. Então, assim, eu acho muito legal a gente trocar nossas experiências, porque a família, né? Muitas das coisas que a gente conversou aqui tem todo o histórico kármico, tem a individualidade de cada um, mas quando a gente vem para o centro, para nos tornarmos pessoas melhores, para mudar as nossas vibrações, qual é o ideal? Tudo bem que a gente está em busca do ideal, certo? Mas é que a nossa vibração transforme a vibração dos outros lá fora. Eu sei que é difícil, né, Jus? Para todos nós, todo mundo passa por isso. Menos minha mãe. Minha mãe tem um santo do lado. Cara, Nós combinando lá. Eu vou mandar pra né? Mas então, essa pergunta trouxe bastante reflexão para a gente, né? De o que a gente quer ser pessoas de bem, pessoas melhores, e aonde mais que nós temos que aplicar isso aqui tudo? No nosso lar. Porque a família formada para que débitos kármicos, ou mesmo que almas que venham para auxiliar, filhos que venham para auxiliar, aquela família foi proposto no plano reencarnatório para que um ajude o outro na ascensão, né? Mesmo que às vezes chegou aqui na Terra, um lembra mais e o outro não lembra tanto, né? Dessa missão. Mas que a gente possa, quem está aqui, levar para o seu lar essa fagulha, essa esperança de repente conseguir, não que a gente vai carregar o próximo, que não é isso, mas conseguir ter um pouco mais de paciência, de empatia, ajudar um pouquinho mais dentro de casa, ver as necessidades daquele ser humano, não olhar, que nem a gente falou que às vezes acostuma, né? A minha esposa já é 20 anos junto, então às vezes acostuma, olhe como um ser humano, como se fosse alguém do centro. Se fosse alguém, faz essa experiência, a tal situação em que você reagiria de um jeito hoje, com aquela pessoa difícil, e se fosse uma pessoa do centro que eu não conheço? Não, imagina! De jeito nenhum! Se fosse com uma pessoa desconhecida do centro que estivesse precisando, como será que eu ia agir? Porque às vezes o automatismo daquela coisa de estar tanto tempo junto nos faz tomar certas atitudes, pensar certas coisas já no automático. Então, de repente, a gente conseguir não olhar o filho, a esposa, mas aquela alma. O que será que ela precisa? Para a gente poder expandir esse nosso conhecimento aqui e pôr em prática onde mais precisa, que não é no centro espírita, que é no nosso lar. E estando bem no nosso lar, a gente vai conseguir cumprir o nosso, quem é trabalhador, quem não é ainda vai ser,
cumprir bem melhor nossa tarefa aqui. Isso é fato. Beleza, gente. Essa pergunta trouxe bastante discussão. Vamos para a próxima. Minha religião. Então, espírita, tá? Agora, nós aqui. Minha religião aparece mais nas palavras ou nas atitudes? Nossa religião aparece mais nas palavras ou nas atitudes? Como que a gente pode abordar a nossa casa aqui? Um exemplo para, daí se alguém quiser falar alguma coisa disso. Ela consegue realizar ações sociais maravilhosamente, né? Muitas famílias, tantos que a mãe faz ali com a equipe dela. Hoje é você, né, mãe? Responsável, né? Eu, a mãe, o Aldo, né? Da cesta básica, né? Que eu tô, né? Que fazem com tanto amor lá, faz Dia das Crianças, Natal, Páscoa. Então, essas ações sociais, como o Denilson já falou muitas vezes que ele foi no rádio, vocês que é o espírita lá da casa, o que faz a nossa casa ser reconhecida? Será que é o Adonai falando alto lá nas preleção? Não é. Acho que é a qualidade, porque aconteceu já com a gente, né, que trabalha com a cesta básica. A pessoa, a gente nem sabe o que fala direito, mas a pessoa de uma determinada religião fala, procura aquela casa do espírita, porque lá eles ajudam essas coisas, mantimentos, cesta básica, né? Então, a pessoa de outra religião, né, ele encaminha para a gente, porque sabe, o espírita gosta de fazer essas coisas. Então, é interessante, que eu acho que assim, o que destaca, deveria destacar o espiritismo é a caridade, né? Isso. Mas alguém quer falar alguma coisa de como vocês veem as nossas ações como espíritas, ou de repente lá no trabalho de vocês se destaca de algum jeito que, né, a pessoa, nossa, mas às vezes a pessoa nem te conhece e fica intrigada com a sua atitude, com o seu jeito de falar. Então são as ações que chamam a atenção, né? O que a gente consegue exemplificar da nossa teoria, não é verdade? Isso que vai auxiliar os outros lá fora, né? Mais alguma coisa disso daí? E a gente é exemplo, principalmente para os filhos, né? Os filhos. Resumidamente, a gente estava em São Paulo, um carro ficou na rua, quebraram o vidro do carro da gente, né? Claro que a gente chegou a puxar vida, né? Que dor de cabeça, né? Tá fora de casa e tal, e os filhos só observando as atitudes. E a gente tomou calma, vai fazer o quê? Vamos limpar. Excelente. Nossa, meus pais são calmos. Olha aí. Não, o que a gente vai fazer? Gritar, brigar, se desesperar. Vamos resolver da melhor forma possível. E eles estão só olhando pra gente. Legal que você voltou naquela anterior, né? Na onde que você praticou isso? Na sua família, né? Hoje, antes de vir para cá, aconteceu isso daí comigo. Interessante, você falou agora, tava só eu e meu filho, eu preparei um pão lá para mim, para ele, um leite para mim, para ele. Foi lá, fomos tomar. Eu derrubei o copo de leite inteirinho. Não vai falar para faxineira amanhã. Copo inteirinho, esparrou pela parede. Geralmente o Adonai já é, ai caramba, não sei o quê, mas como eu vi que o meu filho me observou, eu fiquei com vergonha, não falei nada, eu peguei o pano, limpei, então é isso aí. Eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes nós não somos santos, mas o que a gente estuda aqui, levar para o nosso dia a dia em pequenas ações que para os nossos filhos, Deu lado bom das coisas. E graças a Deus foi hoje. Da faxina. Verdade, né? Verdade. Então, beleza, gente, vamos fechar esse tópico aqui.
Legal, né? A gente lembrar de estar colocando isso no nosso dia a dia. Na verdade, quando a gente fala lembrar, tá? É assim, todas as mudanças de atitudes nossas, que muitas das vezes são hábitos, né? Hábitos. Eu já estudei muito sobre essa palavra aí do hábito. A gente tem o hábito, às vezes, de reclamar, o hábito pode ser de xingar, pode ser de ser pessimista. E para se mudar um hábito, não existe outro jeito do que repetição, tá? Então não é de uma hora para outra. A gente pensa sobre aquilo, vou fazer diferente. Aí faz uma vez, faz duas, faz três, vai voltar, vai fazer, mas daí volta, faz, até aquilo virar um hábito positivo, né? Para substituir o negativo. Então, porque eu gosto muito de trazer as coisas práticas, que às vezes é chato só ficar, você tem que isso, você tem que aquilo, mas e como, né? Muitas vezes a gente se pergunta, mas como que eu vou fazer isso, né? Então eu fui estudar e quando eu tenho oportunidade, eu tento lembrar disso. Primeiro para quem vos fala, né? Quem está falando é o primeiro que está ouvindo. Mas para a gente mudar os nossos hábitos, exige a constância e dedicação de estar com a vontade de querer mudar, de falar, o propósito e repetição. Não é uma vez, não é duas, não é três. Até aquilo se tornar um hábito nosso, positivo, tá? Então, quando vier essa dúvida, que muitas das vezes bate até o cansaço, né? Mas de novo. Mas é assim. É o ciclo. É natural. Tá bom? Vamos para outra pergunta que trouxe. Estou buscando. Essa é profunda. Tem que ser sincero, tá? A gente pediu aqui para a equipe espiritual auxiliar a gente. Todo mundo está disposto a se melhorar. Então, façam essa pergunta para cada um de vocês sinceramente. Estou buscando parecer bom ou realmente melhorar? É difícil, viu, gente? Porque... Estou tentando. Não, sim. Eu estou conseguindo. Sim. Só que eu estou meio capinha redinha. Eu também. Mas melhorei Muito. coisas na vida depois. Sim. Ai, que bom. Um Então, pouco mais de paciência em certos. legal, maravilha, graças a Deus. Acho que parecer é muito externo, né? É. A gente tem que pensar em mudar internamente. Né? Isso. Então, parecer é aquilo que é o social. Né? Agora, internamente, eu estou sentindo aquilo que eu estou fazendo. Né? E é uma pergunta complexa, né, isso aí, né? De cada um fazer para si. Porque muitas situações nos forçam, às vezes, a fazer diferente, que parece bom, mas é difícil, tá, gente, essa análise dessa pergunta. Mas, no fundo, ainda tem sentimentos ruins que estão nos impulsionando a fazer isso. Como o orgulho, a vaidade. Às vezes a gente pode nem enxergar em nós mesmos, tá, gente? Mas é um trabalho. Nós estamos aqui para isso, a ideia, né? Então, a gente se analisar. Vou falar mesmo. Eu acho que essa pergunta, você falando isso aí, eu sei que eu estou melhorando, porque eu sei que tem os problemas. Porque não adianta a gente achar que melhorou e não viu os problemas. Uhum. Então eu sei que eu melhorei em alguns aspectos, alguma coisa, e sei que eu tenho um monte de coisa aí. A gente vai melhorar. Aí se alguém vê, nossa, o cara está lá no centro, ele está fazendo. Eu sei que uma hora eu vou estar fazendo uma coisa que não pode. Sim. Entendeu? Então eu tenho que melhorar isso, eu sei disso. Mas é o seu melhor. Só a gente saber que tem que fazer, né? Fazer então melhor. Isso. Eu sei que eu já devo ter falado ano passado, teve uns sinais que aconteceu comigo, que eu descobri que eu era isso, que era orgulhoso, Aham. isso, não sei o que, e eu vi de cara assim. Né? Dói, né? Nossa,
Dói pra caramba, né? Ele fica down, né? Sim, a ideia não é pra ficar down. Aqui junto como se estivesse pertinho. E passou. É. Mas esse é o trabalho. Então. É isso. Tem, lógico que tem, né? Lógico. A gente vê o que é, o que a gente é. Sim. E é interessante que Era missão, né? todos nós que estamos nesse propósito, muitas das vezes a gente pode estar, vamos dizer assim, quando você está naquela fase tranquila da vida, pode ter gente passando por isso aqui hoje. Estou naquela fase tranquila, independente de idade e tal. Só que parece que é interessante, mas a vida sempre acontece alguma coisa, Você fica meio desconfiado. né? Não é verdade? Tá muito bom. Né? O pastor coloca, não, essa felicidade é. Né? Mas é natural, gente. Muitas vezes nós mesmos escolhemos essas provas nos planos reencarnatórios e tem uma fase da vida para aquilo vir. Então, às vezes pode ser que aquela fase você conseguiu cumprir, aí vem a tranquilidade. Aí, agora está chegando aquilo que ele programou, aí vem. E assim é a vida, né? Alguém quer falar mais alguma coisa disso daí? Pode falar, né? O compositor da vida vem em ondas. É. Isso aí. A vida é infinita. Ele vai bem, aquela onda derruba você, vai embora, parece que tudo está calmo. Aí der a ver outra, e volta, desarmando. Então, maravilha. As perguntas que eu tinha trazido foram essas. Eu acho que foi positivo, né? Foi bem legal a gente conseguir refletir isso daí. E, continuando o nosso teminha, aplicações práticas. Eu trouxe aqui as aplicações práticas de tudo que a gente falou do homem de bem, da nossa religião natural, né? Quando que a nossa religião natural aparece? Aí, os desafios, então. Quando que a gente tem que provar a nossa religião natural? Alguém nos fecha no trânsito e escolhemos não revidar. Difícil, né? No dia a dia ali. Mas, é ali que a gente vai. Então, eu trouxe aqui uns tópicos para nós ver que não precisa ser santo, não precisa nada disso para colocar em prática esses ensinamentos do homem de bem. Nós temos capacidade, nós podemos. Então, trouxe alguns para nós tentar lembrar, quem tiver do nosso dia a dia aí, para recebemos uma crítica sem guardar ódio. É difícil ouvir crítica, né, gente? Ainda mais depende de quem vem, né? É muito difícil. Tá, mas se a gente não guardar ódio, já é um começo, né? Ficar bravinho, falar, não, isso aí não é pra mim, mas é a nossa reação. Né? Sim, mas não ódio, né? Nossa, mas que raiva daquela pessoa que falou aquilo de mim. Deixa, se ela falou aquilo de você, deixa pra ela. A gente não concorda. Pode falar. Eu achei interessante que acho que o homem carnal falou alguma coisa desse tipo, né? Ele é careca, né? Aí, se eu receber a crítica que eu sou careca, né? Por que eu vou me irritar? Olha lá. E se eu não for careca? Eu não sou careca. Então não tem por que me irritar. Maravilhoso, adorei, cara. Olha aí. Eu vivia levando a filha em festa da minha irmã, ela gostava de fazer tudo muito lindo. Aí eu falei, vou desculpar o apelido dele. Aí depois eu me arrependi, porque depois ela ficou muito chateada, porque o apelido bateu com aquilo que ela tinha. Eu revidei na frente, falei, bom, você está me dando apelido, eu vou te devolver mesmo. Estava lá, aquela piadinha, né? Aí eu descobri o apelido. Pá, falei. Depois
depois eu me arrependi. Ai. Porque eu vi que mago, o apelido, era exatamente o que Uhum. eu pensava. Entendi. Mas depois eu me arrependi. Na hora ela parou. Tanto que até hoje ela não faz mais as brincadeiras, mas agora eu cortei ela ali. Mas é legal essa elucidação, porque quando, ao momento que a gente receber uma crítica, uma ofensa, qual será que é a nossa melhor atitude? Eu também acho. Silêncio. Se você não gostou, se você não concorda, Mas toca o barco. assim, sabe, não pedir desculpa, né? Porque daí já tá. Eu acho. Mas eu fiquei colocando depois, porque aí viraram contra ela e foi uma Quer falar? tiração de Eu acho que vou falar assim, argumente a sua crítica. É argumento. Não, se for com educação. Eu posso falar um negócio que eu falo sempre, toda vez, quando a gente toca em família, né? Há muito mal entendido, né? Então as pessoas ficam magoadas e às vezes uma fez um negócio que a outra entendeu diferente. Verdade. E vai levar anos daí e de repente nem sabe porque tá bravo. É, eu tenho muito isso aí também. Em casa eu tenho uma chaleira e um casulo. A menina, quando ela fica chateada, todo mundo está sabendo. Eu acho ótimo, né? Porque vem e fala, e a gente pode falar, eu fiz por querer, ou eu, desculpa, não queria ter feito aquilo, né? E o meu filho, ele se fecha, o mudo, e a gente não sabe o que está se passando com ele. Então vai levando 10 anos, 50 anos, sem saber o que está passando com essa pessoa. Então eu acho que é preciso falar. Verdade. Muito mal entendido, que Sim. ocorre na família. Verdade. É isso. Obrigado. Eu aprendi que, vamos supor, eu assisti até um momento hoje no trabalho, o estagiário falou, o menino lá na minha sala, ele é louco, ele queria entrar teve teste para entrar para servir aeronáutica e alguma coisa do tipo. E ele veio chorando que ele tem TDAH e ele bateu o caderno na cara e falou, eu sou louco, não consegui. E todo mundo deu risada, eu morri de risada dele. Eu falei, você está errado. Ele, não, mas ele falou que ele é louco, eu dei risada. Eu falei, não, você está afirmando, você está concordando. Esse era o momento de você ajudá-lo para falar, não, olha, vamos tentar, você não é louco, vamos, se você não podia reforçar, né? Você não podia não falei dessa forma. Você não deveria reforçar, porque ele vai carregar isso pro resto da vida. Eu sou louco, eu não consigo mais nada pro resto da vida. Se ele for, se ele não for, seja lá o que tenha acontecido. A gente escuta isso há muito tempo também. Né? Exatamente. A vida é complexo, né? Exatamente. Aí, outro dia, a gente estava falando como era bom o home office, né? Eu falei, inclusive, aí eu aproveitei, né? Inclusive é bom, você, além de você ter seu próprio banheiro, poder usar o seu próprio banheiro, você não precisa, você não tem bullying, você não sofre bullying, como isso, né? Exatamente. Você não, eu não perdi, né? Se fechar. De se fechar. Naquele momento, você aceitar, ai, não, realmente, olha, você fez isso, você aquilo, e aprender a se posicionar. Não só isso. O menino, nesse caso, não passou no teste ou alguma coisa, ou eles deram risada, não ele vir, olha, não passei no teste. Você é louco. Eu não sou louco, eu não passei no teste por alguma razão. Eu falei alto, não gostaram de mim. Você aprender a se posicionar. E eu, agora, quase tirando a carteira de poder me estacionar na placa de idoso, estou conseguindo aprender a me posicionar. Isso aí, tá certo. Sem medo. Não, gente, peraí, então. Isso aí. Eu aprendi a falar, né? Então,
Mas sempre é tempo, né? Sempre é tempo, lógico. Sempre é tempo. Né? Ajudamos alguém sem divulgar. Perdoamos um familiar. Olha, estava aqui, não foi da minha. Está escrito aqui. Já estava preparado já. Somos honestos quando ninguém está vendo. Tratamos com respeito quem pensa diferente. Então, esses pequenos gestos, eles representam o nosso evangelho vivido, né? O que a gente estuda aqui, que a gente coloca em prática lá nesses pequenos gestos do dia a dia. Bom? E para o nosso encerramento, eu trouxe uma frase que eu achei maravilhosa. Podemos conhecer muitas obras espíritas, né? Decorar todos os livros, participar de todas as reuniões e ainda assim esquecer o principal. Que a gente não precisa falar o que é o principal, que a gente estudou todo esse tempo aqui até agora. O que é o principal? Jesus nunca pediu admiradores, ele pediu discípulos. E o que são discípulos? Discípulo é aquele que transforma o conhecimento em prática. Então nós não queremos ser discípulos de Jesus. Temos que pôr nosso conhecimento aqui, bonitinho, lá na vida difícil, lá na vida prática. Nossa religião será reconhecida muito mais pela nossa paciência, humildade e amor do que pelas palavras que pronunciamos. Mas até vindo para cá, eu com meu filho, trazendo ele para o curso, e eu estava fazendo um resumo da aula para ele, que ele pediu, e eu fui falando. E aí nós chegou nessa aqui e falamos, o nosso exemplo é você, pai, de paciência, de verdade mesmo. Né? Falamos, o pai, né, de tranquilidade. Não, mas é verdade, você é um exemplo para nós, não para você se gabar, mas isso eu acho legal porque é o esforço dele e ele é um exemplo para o filho e para o neto já, de uma pessoa que é tranquila, nós já pensamos nele. Né? Isso é legal. É para isso que a gente está aqui então, para estudar, para a gente ser exemplo para a nossa família, para a sociedade, para transformar o mundo no planeta de regeneração que a gente quer, né? Assim seja, então, gente. Obrigado. Vamos fazer o nosso encerramento, né? Eu posso falar? Claro, fala aí, pai. Dá tempo. É que ele falou, quando ele está terminando, eu lembrei do Paulo, capítulo 13, né? Ele é muito conhecido, tem até música dessa mensagem. Né? Mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, conheça todas as filosofias, os segredos das religiões, se eu não tiver amor, nada serei. O André Luiz, mentor, ele fala que se a gente apenas pensar, mas não sentir, a gente é apenas um cabide de carne, né, que pensa, mas não sente. Verdade. Então, o mais importante para nós é o sentir. A pessoa fica preocupada com o intelecto, né, desenvolver o intelecto, né, fica querendo, né, mas o principal, o primeiro passo nosso é o sentimento, né? É o sentimento. Obrigado. Obrigado, seu pai. Vou apagar a luz. Essa aqui, né? Faz o passe coletivo. Passe só, coletivo. Né? Isso aqui é... Então, agradecidos, pedimos aos
nossos anjos da guarda, guardião de cada um de nós, que nos dê forças para colocarmos em prática o Evangelho do Mestre. Essas lições tão grandiosas, de sermos pessoas do bem. Pedimos apenas isso para o Mestre, que a gente não pede para tirar as nossas dificuldades, não, jamais. A gente pede apenas força, que Ele nos dê forças para passarmos pelas nossas provações. Vamos nos preparando para receber as bênçãos do alto, relaxando bem o corpo, tranquilizando nossos corações, emitindo amor uns para com os outros e desejando que todos recebam essas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, suas equipes de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes que, em nome de Jesus, atendam a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo a tudo e a todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre os nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. Vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso anjo da guarda, atuando sobre as nossas mentes, fortalecendo pensamentos otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo a luz azul, bem ligada à nossa mãezinha Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo, que envolve a todos nós, fortalecendo a nossa fé e o nosso amor. Pedimos a fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo auxílio da equipe espiritual aqui presente, para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem os nossos tratamentos. Agradecidos por toda a equipe espiritual, por tudo que foi feito, por tudo que foi desfeito, por todo o auxílio aos encarnados e desencarnados, que possamos seguir firmes na seara do Mestre, unidos em um só coração, sempre no auxílio e de nosso companheiro mais próximo, sempre ajudando os nossos familiares dentro do nosso lar. Nunca nos esquecemos das palavras e dos ensinamentos do Mestre Jesus em nossa vida, que ao acordarmos agradecemos por estar vivos e ao dormirmos fazemos a reflexão de como foi o nosso dia, do que poderíamos melhorar para amanhã e assim nos sentimos fortalecidos e amparados com essa energia da equipe espiritual aqui presente. Agradecendo a presença de todos, damos com encerrado as aulas de hoje, fazendo junto a oração, agradecendo ao nosso Mestre por tudo que nos concedeu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Assim seja. Graças a Deus.